Pessoal, boa noite. Que a infinita misericórdia divina continue sustentando a caminhada de todos nós aqui na Terra, nessa presente reencarnação. Agradecer ao Valentim o convite para retornar aqui ao Luz e Amor, né? A gente tem muita alegria de aqui estar, porque é sempre uma casa muito cheia, um público muito grande, e isso a gente vê a força da doutrina espírita e como as pessoas estão em busca da espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo do Evangelho, né, sobretudo sobre essa lição que foi lida nesse instante, e essa é uma das passagens da Boa Nova que suscita algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, porque Jesus usa nesse momento de uma figura de linguagem um pouco mais, digamos assim, agressiva, não é? O que está nos Evangelhos. Mas, em primeiro lugar, nós vamos aqui tentar contextualizar essa situação e como as coisas aconteceram àquela época. Nós sabemos que os evangelhos não foram escritos logo após Jesus estar encarnado na Terra. Passou-se um tempo e depois os evangelistas passaram as informações e os evangelhos foram compilados. Então, nesse tempo, não é, algumas variações, algumas interpretações podem ter suscitado algum tipo de grafia um pouco distante do que Jesus queria realmente dizer. Nós temos que considerar isso, né? Esse tempo que houve e a dificuldade na época. Se a gente conta uma história hoje para um vizinho, o vizinho conta a história para o outro da frente, etc., pode ser que, em determinado momento, aquela história tenha algum tipo de mudança, algum tipo de palavra que não foi colocada, suscitando uma interpretação um pouco equivocada. Também nós temos que considerar a questão, sobretudo no início do capítulo Moral Estranha, tem uma passagem aqui que Jesus diz: aquele que não odiar seu pai e sua mãe. A palavra ódio, àquele momento, traduzida do aramaico e do siriaco para o grego, ela não tem exatamente a conotação que nós entendemos, de odiar, de não amar. Não é? Era dizer o seguinte: na verdade, odiar naquele momento era entendido como gostar menos. Então são questões que passam pela língua, pelas traduções e por esse tempo que houve exatamente para que os evangelhos fossem definitivamente escritos e compilados. Então a gente precisa considerar isso e não olhar exatamente a letra, mas olhar sobretudo a mensagem por trás da letra, né? Jesus, nós sabemos, é o nosso guia maior. Questão 625 do Livro dos Espíritos: quem Deus mandou enviou à Terra para nos servir de modelo e guia? E a resposta é muito simples: vede Jesus. Então, se ele veio, não é, como para ser o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, nós temos que olhar para Jesus com essa proposta transcendental e não olhar exatamente para estas questões, porque Jesus, na sua capacidade psicológica profunda, ele que era o médium de Deus e dizia: eu e o Pai somos um, que quando Jesus diz eu e o Pai somos um, na verdade, o espírito, quanto mais evolui, quanto mais próximo ele chega da divindade, ele pensa, ele vibra e ele age no diapasão divino. Não é? Então Jesus jamais colocaria a coisa dessa maneira, porque ele pensa como Deus, e Deus é Pai. E ele nos mostra que Deus é amor. Então é um contradito isto, dizer que tem que abandonar definitivamente pai e mãe, romper os laços. Não é isso. Nós temos que pensar exatamente nessa questão do pano de fundo e pensar no que Jesus quis dizer com essa linguagem, digamos assim, um pouco mais incisiva. Não é importante a gente ver sempre o pano de fundo de tudo que Jesus nos deixou. Jesus veio à Terra com uma proposta muito bem definida, que é exatamente a espiritualização daquele povo, que somos nós, ainda muito ignorantes. Se ainda somos moralmente extremamente ignorantes hoje, imaginem há 2000 anos. Né? Nós éramos realmente muito atrasados, verdadeiras crianças espirituais. É isso que ainda somos e o éramos ainda mais. Né? E Jesus veio com essa missão de dividir a história, não é? Trazer a revelação do Deus amor
para que a humanidade começasse a se modificar, para que a humanidade começasse a entender que nós estamos aqui de passagem, né? Nós vivemos uma vida transitória aqui na Terra. Então, Jesus traz essa modificação, esse paradigma novo, que ainda passados lá os 2000 anos, ainda não está definitivamente impregnado nos nossos corações. Haja visto que existem vários irmãos nossos, espalhados pelo mundo, que têm outras crenças, seguem outros mestres, apesar de respeitar o cristianismo, né? Então vejam só vocês, Jesus vem com essa proposta divina, de espiritualizar a humanidade, de iniciar essa espiritualização. Porque se a gente fizer uma pequena digressão histórica, nós vamos ver que o primeiro sentimento das pessoas, quando nós despertamos, quando nós ganhamos a consciência, não é? Lá no tempo dos homens das cavernas, o primeiro sentimento que tivemos foi o medo. Por quê? Insegurança. O processo evolutivo do espírito se dá por esse despertar. Então, na questão 540 lá do Livro dos Espíritos, no seu bojo, eles citam que o desenvolvimento do princípio espiritual se dá do átomo ao arcanjo. Existe todo um processo evolutivo passando pelo princípio mineral, o princípio espiritual, como que aprisionado no mineral, sonhando no vegetal, desenvolvendo os instintos no animal e despertando para a consciência quando atingimos a condição humana. Após isto, quando nós atingirmos o ápice da evolução humana, vamos chegar à condição de espíritos evoluídos, entre aspas, anjos, correto? Então vejam só, o primeiro sentimento que nós tivemos foi o sentimento do medo. Medo do quê? De tudo que nos rodeava. Porque eram homens frágeis, diante de uma natureza tremendamente hostil. Então, o medo foi o nosso primeiro sentimento, a nossa primeira emoção enquanto espíritos despertos para a consciência. E ali começamos a experimentar, acertar, errar. E como não compreendíamos a questão dos fenômenos da natureza que causavam temor, causavam às vezes situações de dor, né? Então a humanidade desenvolveu o respeito pela natureza. Então era o Deus Trovão, por exemplo, o Deus Fogo. Inicia-se ali, não é, a busca da humanidade por Deus e pela compreensão divina, em função do medo, em função dessa pouca compreensão. E a humanidade vai evoluindo, ela vai caminhando, ela vai conquistando o conhecimento e desenvolvendo a moral, para e passo, né? E chegamos àquela situação em que existiam as diversas divindades. Então era o deus Ra e etc., no Egito, em várias partes da humanidade. Até que surge no Egito um enviado da espiritualidade maior, que é Akhenaton, um faraó egípcio, que se posiciona radicalmente contrário à questão dos diversos deuses que eram adorados pelos egípcios. É o primeiro espírito encarnado na Terra que fala no Deus único. E ele, por força de decreto, ele baniu todas aquelas divindades e elegeu o Deus Sol. Mudou a capital política, geopolítica do Egito para uma cidade construída e ali se tornou a primeira, vamos dizer assim, o primeiro culto ao Deus Sol, ao Deus único. Mas ele foi engolido pela história, porque houve todo um paradigma que existia, que passou por cima da sua proposta do Deus único. Mas aquilo frutificou, aquilo se enraizou na Judéia, com Moisés, e depois vem exatamente Jesus para trazer o conceito do Deus amor. E quando Jesus chega, ele nos traz o conceito do Deus amor, e inicia o processo de despertar da humanidade para a vida espiritual. Então, tudo que Jesus trabalha, passa, traz para a humanidade em conhecimento, diz respeito à vida futura. Meu reino não é deste mundo, não é? Então, vejam vocês, ele poderia ter toda, com a sua capacidade pessoal, com o seu magnetismo, com a sua empatia, com a sua inteligência,
poderia ter sido, sim, um monarca, um dirigente político, mas ele sabe, tem consciência que a sua proposta é a espiritualização da terra. Então nós temos que entender o Cristo com essa visão, com essa perspectiva, que ele vem nos mostrar a vida futura. E aí começam as nossas divisões, né? Porque ele mesmo diz, é a próxima lição que vocês vão ver aqui, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Começa a humanidade a se degladiar diante dos conceitos trazidos pelo Cristo. E nós precisamos compreender que isto era totalmente natural, porque a humanidade ainda era, como eu disse, muito ignorante, né? Quando ele diz que nós devemos abandonar pai e mãe, o pano de fundo dessa situação é exatamente deixar para trás tudo que diz respeito aos nossos interesses materiais. Mas é assim que nós temos que agir ainda hoje, deixar para trás tudo que nos diz respeito às nossas responsabilidades, etc. Exatamente, gente, viver no mundo com vistas ao espírito, à vida maior. Porque não é um educandário. A doutrina espírita nos traz o conceito e o esclarecimento de que aqui é uma grande escola. Nós estamos aqui para aprender. Tudo que a vida nos traz, o que são? Lições, que são as provas e as expiações, que são consequência dos nossos atos, mas que vão nos trazer o nosso crescimento espiritual. Porque quando a gente expia uma falta, a gente aprende a valorizar o que é certo. E quando a gente passa por uma prova da vida material, nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo a inteligência, estamos desenvolvendo a capacidade de viver em sociedade com paciência, não é? Aceitando o semelhante e assim sucessivamente nos diversos períodos reencarnatórios que a gente tem. Então Jesus nos traz esse conceito do mundo espiritual que a humanidade não tinha, não existiam, aquilo estava restrito ao ambiente daqueles templos, daqueles iniciados, e ele começa a divulgar isso para a humanidade ignorante. Por isso que ele usa, muitas vezes, destas figuras de linguagem e das parábolas, não é? Porque, vejam vocês, ele nos deixa a oportunidade de experimentar, porque ele obedece às leis divinas, não é? Que é o livre-arbítrio. Ele não, por exemplo, Jesus, a lepra, à sua época, era a moléstia talvez mais terrível que existia naquele ambiente. Com certeza, ele poderia ter falado, olha, para curar a lepra, a receita é essa. Ele poderia ter falado isso, deixado isso para a humanidade. Mas ele não tratou das questões transitórias, ele tratou das questões transcendentais, não é? Então vejam vocês, ele poderia ter dado uma série de informações, trazido N receitas para que a humanidade pudesse ser feliz nas suas questões do dia a dia. Mas ele não faz isso. Ele trata primordialmente da nossa redenção e renovação espiritual. Então, quando ele diz para abandonar pai e mãe, ele nos mostra que apesar, né, das ligações, quando nós abraçamos a causa da nossa evolução, muitas vezes nós não podemos olhar para trás. E muitas vezes a vida nos leva a isto, né? A lição aqui nos diz, por exemplo, quando o varão abandona a família para ir defender o seu país. Não existe numa guerra, num conflito. Não existe nenhuma ideia de que ele está causando um transtorno, porque é um compromisso, é a honra do país, não é? Então vejam vocês, é normal que assim seja, sobretudo naquele tempo em que os descendentes abraçavam, por exemplo, o artesão, o seu filho seria um artesão. Então existia uma continuidade, existia uma assistência mais próxima da família. Hoje nós vemos que um jovem chega aos seus 18 anos, passa no vestibular e vai embora, não é? Abandonou pai e mãe? Não. Foi tratar do seu crescimento, enquanto pessoa, enquanto ser encarnado, não é? Então vejam vocês, Jesus nos traz o compromisso de nos envolvermos com a espiritualidade. E as figuras de linguagem são para chamar a atenção, né? Para que as pessoas olhem para aquilo e digam, espera aí, o que ele está querendo dizer?
Abandonar totalmente? Não, mas abandonar o homem velho. Abandonar os nossos conceitos arraigados que nos trazem, vamos dizer assim, situações em que nós paralisamos a possibilidade de crescimento, a possibilidade de renovação espiritual. Porque, na verdade, a doutrina espírita nos mostra que tudo que aqui fazemos tem consequência na nossa vida espiritual, no nosso futuro. Nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os construtores da nossa maior ou menor felicidade. E aquele que abraça a sua proposta de crescimento espiritual, vivendo na Terra com vistas ao mundo espiritual, o seu ganho evolutivo é muito maior, porque a gente aproveita a oportunidade. Então, tudo que a gente faz, pensemos na nossa vida espiritual, nas consequências dos nossos atos. É assim que a gente deve transitar pela Terra, não é? Apesar de não ser fácil. Sobretudo nesse mundo que a gente vive, em que nós criamos responsabilidades em demasia. Não é? A nossa sociedade cria responsabilidades, sonhos, muitas ilusões, e isso nos afasta dessa meta, nos afasta desse compromisso pessoal. Não é? Nós sabemos também, por esclarecimento dos amigos espirituais, que nós fazemos programações reencarnatórias. Não é? Nós viemos aqui com um projeto reencarnatório, para trabalhar determinada necessidade espiritual. Então somos colocados em uma família, em uma condição social, em um contexto que vai favorecer trabalharmos aquele ponto da nossa personalidade profunda. E aí o que acontece? Nós nos deixamos envolver, não é? Por todo esse mundo tão intenso, tão cheio de necessidades, que nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que viemos fazer. Não é? Aquilo passa sobre nós, passa por nós, e a gente presta atenção na matéria e esquece do espírito. Então a figura de linguagem de Jesus é muito clara. Prestar atenção no mundo espiritual, na nossa essência espiritual. É fácil, gente? Não é fácil. Porque às vezes as coisas são tão chatas, né? A gente se enfrenta períodos na vida tão difíceis, né? De todas as maneiras, mas temos que olhar para qualquer situação com a perspectiva do Espírito e nos colocarmos com Jesus, né? A Joana de Ângeles tem uma passagem que ela diz o seguinte: sempre questione como Jesus agiria diante desta situação, diante da situação de estar junto da família. Por exemplo, digamos que naquele momento Jesus abandonou a sua família, os seus irmãos, né, para levar a boa nova à humanidade daquele instante. Ele abandonou de certa forma, porque ele trabalhava ali na família, toda a história do Cristo, mas ele abandona, assume o seu compromisso e segue. Né? Os irmãos não entenderam e não compreenderam Jesus. Né? Tinham até uma certa birra com o Cristo, porque eles não entenderam a sua proposta. Então, ele abandonou de certa forma, mas ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve espiritualmente zelando, com certeza, pela sua família, mas zelando, acima de tudo, pela grande família humana, pela sociedade planetária. Que nós sabemos que ele é o nosso modelo e guia, ele é o nosso condutor. Ele é quem está aqui para nos conduzir nessa renovação e redenção espiritual. Então ele deixa e vai se dedicar a cuidar da família humana, sem esquecer dos seus, porque ele ali esteve, não é? Ele sempre esteve olhando por eles, e continua olhando a família humana. Nós podemos também olhar por uma outra perspectiva. Será que Jesus nos abandonou? Não é? Porque às vezes nós ficamos tão agoniados com o mundo, da maneira como ele está, desse mundo atribulado, em que a violência parece estar se espalhando, não é? Será que Jesus nos abandonou? Será que ele deixou a casa planetária, abandonou-nos, os seus irmãos menores, vamos dizer assim? Com certeza não, porque ele deixa para que nós experimentemos e passemos pelos processos necessários ao nosso crescimento.
enquanto sociedade planetária intelectual e moral. Ele nos aguarda, ele vela por nós. Mas quando somos surpreendidos pela dor, inúmeras vezes nós questionamos essa presença amorosa. Nós questionamos Deus, mas por que comigo? Né? Mesmo o espírita muitas vezes, e eu posso dizer para vocês que até eu já tive momentos assim, né? Estou aqui falando, mas não, pelo amor de Deus, não pense aqui que é um espírito de luz não, viu gente? Nós temos essas reações, é natural. Né? Mas será que Deus esqueceu de mim? Não pode, eu sou tão bonzinho, né? Por que eu estou passando por isso? Por que Jesus me abandonou? Se eu procuro ir lá fazer palestra, estudar, né? Falar, e às vezes a gente tem esses repentes. O que é isso? É o crescimento, né? Porque o crescimento é doloroso. A gente sabe até que às vezes tem crianças que no desenvolvimento físico, no crescimento do corpo físico, existe a dor do crescimento, né? Precisa ser tratado. Muitas vezes existe a dor do crescimento físico, né? Então vejam vocês, são processos de despertar, necessidades que nós temos. Então, sempre que aqui estivermos, nós temos que olhar a vida do ponto de vista espiritual. Todos os nossos atos, todos os momentos, os relacionamentos familiares, no nosso trabalho, tudo isso faz parte deste projeto evolutivo. E abraçarmos esta proposta de conquistas pessoais enquanto espírito imortal. André Luiz, no livro Missionários da Luz, comenta que são pouquíssimos os espíritos considerados completistas, é o termo que ele usa. Completistas do quê? Do seu programa reencarnatório. Fizemos um programa, reencarnei, e tive 100% de taxa de sucesso. São pouquíssimos os espíritos. A imensa maioria de nós não aproveita todas as oportunidades, porque nós nos deixamos levar por esses momentos de angústia, de rebeldia, não é? O homem velho, a nossa experiência antiga, o nosso inconsciente profundo, que aparece de repente como um vulcão do nosso íntimo e nos faz questionar, apesar de toda a nossa crença. Não é? O estudo, gente, como nós estamos fazendo aqui, é fundamental, porque ele nos prepara, ele nos dá o conhecimento. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Então, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós nos debruçamos sobre tudo que Jesus nos trouxe, nós estamos preparados. Mas é muito importante que, quando nós formos alcançados pelas expiações, pelas provas, nós estejamos conscientes. E ter também a noção exata de que, em muitos momentos, aquilo que nós trazemos do passado, que está armazenado no nosso inconsciente profundo, aquilo desperta. Então é o que o Paulo dizia: o bem que quero, este não faço, e o mal que não quero, este faço. São os nossos condicionamentos, são as nossas raízes espirituais de hábitos repetidas vezes, condicionados por repetidas situações, que aquilo nos traz aquela situação que nós não conseguimos vencer, de repente, aquela prova ou aquela expiação. E quando a gente fala prova ou expiação, às vezes é a prova da alegria, não é só de sofrimento, não é só de dor, porque existe a prova do sucesso, da beleza, a prova da alegria, não é? Então, às vezes, a pessoa fica inebriada, iludida com a sua situação, a sua condição de zona de conforto, né? Uma palavra que está muito na moda hoje em dia, a nossa zona de conforto. É uma provação, gente. O que eu tenho que fazer quando a vida está sorrindo para mim? Tirar férias, ir para o Guarujá? No Guarujá acho que não está nem mais na moda muito, né? Mas sair e tal, viver uma vida só Não, vamos aproveitar a oportunidade para aí sim fazer uso das nossas possibilidades e trabalhar na seara de Jesus. Trabalho é a chave, né? Trabalhar em benefício da sociedade, do nosso próximo. Envergar a armadura da caridade e sermos
mensageiros do Cristo. Não mensageiros do Cristo, levando, de certa forma, mas sermos caridosos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí o que nós estamos fazendo quando nós agimos assim? Estamos abandonando aquela situação que nós trazemos do passado. Quando nós decidimos, não é? Quando nós assumimos este compromisso pessoal, nós estamos abandonando, quiçá, determinadas situações familiares, não é? Nós estamos abandonando, muitas vezes, situações que nos eram muito confortáveis para assumir essa responsabilidade. E aí tem aquela outra passagem, quando o candidato a discípulo diz: deixa que eu vá até minha casa vender os meus bens e eu venho te seguir. Não é? Mas aí Jesus já foi, a oportunidade do trabalho já foi. Porque às vezes é um átimo, é uma situação. A vida te apresenta uma oportunidade. Se você olhou para trás, o cavalo passou arriado. E aí, sair correndo atrás do cavalo nunca deu certo, né? Porque ele é mais forte, ele é mais rápido, e é perigoso até você tropeçar, cair e ainda ter um problema maior, né? Então vejam vocês, olhar para trás nesse momento, quando a proposta, quando o compromisso nos aparece, é a que se refere Jesus aqui. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade. E aí nós não somos completistas daquele processo reencarnatório, não é? Daquela ânsia do espírito, da evolução. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, e isso a gente vê em diversas obras, né, psicografadas, que nós fazemos as programações com uma ânsia muito grande de acertar. Somos comprometidos com aquilo, né? E eu me lembro se eu não me engano, Lísias, que vai se reencarnar em nosso lar, e quando ele está indo em direção ao departamento de reencarnação, existe toda uma apreensão, e ele fica tenso, porque ele questiona: será que eu vou dar conta do compromisso que eu assumi? Não é? Porque aqui nós estamos num ambiente em que nos esquecemos desses compromissos. Por que a gente se esquece? Primeiro, por benefício divino, por acréscimo de misericórdia. Porque se a gente se lembra de tudo, aqueles momentos em que temos que conviver com os nossos adversários, com as situações em que nos equivocamos em demasia, eles ficam meio que ali no limbo mental do inconsciente. A situação se apresenta e você tem que trabalhar para ser melhor hoje do que ontem, não é? Então, a bênção do esquecimento. E também porque, se nós tivéssemos consciência, as nossas mazelas são tantas que nós não teríamos condição de ter sucesso em tudo que nós temos consciência. Então nós programamos, de repente, para trabalhar paciência nessa vida. Preciso ser paciente, né? Então a vida me coloca em várias situações que eu tenho que trabalhar o desenvolvimento da minha paciência. Então, é aquela pessoa que fica sempre me trazendo alguma complicação, paciência. É um chefe que testa a minha paciência, né? Vejam vocês, é uma conquista que eu tenho que fazer. Depois que eu conquistar a paciência, em uma outra programação reencarnatória, não vou ter mais nenhum problema de ser impaciente. Porque eu já conquistei, está no meu íntimo, está na minha psicologia. Então, é esta a proposta. Quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós abraçamos o nosso processo, até às 15, né? Até às 15 para as 9? Nada, tem daí. Quando nós abraçamos o nosso processo de renovação espiritual com consciência, com determinação, sem olhar para trás, gente, com essa proposta mesmo de sermos felizes na eternidade, não é? Nós vamos ter uma chance de sucesso muito maior. Uma chance de sermos vitoriosos de nós mesmos. Viver na terra com vistas ao mundo espiritual. Nós vivemos hoje, nessa situação que aqui estamos, talvez no momento mais grandioso da humanidade, que é um momento de transição planetária, tão alardeado, tão comentado, com tantas e tantas interpretações. Mas o que a gente vê é que a humanidade muda
de uma maneira tão rápida, a vida muda de uma maneira tão rápida, e a chance que nós temos de trabalhar nessa seara é imensa. O campo de trabalho é fantástico. Sobretudo, porque nós estamos já no terceiro milênio. Nós já atingimos uma condição em que a humanidade teve tantas conquistas, não só na ciência, mas inclusive do ponto de vista moral, não é? Nós tivemos conquistas muito grandes. E quando nós conquistamos, vencemos mazelas milenares, o campo de trabalho se abre de maneira muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós estamos vencendo a guerra. Mas como é que você está ficando louco, está vencendo a guerra? Né? Mas isso é dado estatístico. Há anos atrás, a história da humanidade, a chance de uma pessoa perder a vida num conflito armado, bélico, uma invasão, era de 80%. Então, você nasceu, a chance de você morrer de maneira violenta numa situação dessa era de 80%. Em 2012, morreram no mundo inteiro, de morte violenta, 600 mil pessoas. Isso é dado, isso não é nada de especulação. Dessas 600 mil pessoas, 480 mil morreram em função de crimes passionais, enfim, assassinatos, todas essas mazelas, né, essas doenças da alma, e somente 120 mil pessoas deixaram a vida na Terra em função de conflitos, de guerras, de revoluções. O que quer dizer isso? Apesar de todas as nossas dificuldades, como está no Livro dos Espíritos, nós caminhamos. E no Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando a guerra não se fizer mais necessária, ela simplesmente vai acabar. E a humanidade tem desenvolvido maneiras de controlar os conflitos. Ela está acabando, gente. Isso é fato, é real. Só que a gente fica nessa angústia, porque a gente vê o cara explodiu lá não sei aonde, morreram 200 pessoas. Hoje é tempo imediato. Aconteceu agora, a gente sai daqui e já vai ficar sabendo disso. Antigamente não existia essa comunicação, essa aldeia global. Então é um passo gigantesco na história da humanidade. Né? Nós estamos vencendo a fome. Não existe mais quem morra de fome. Não que não exista, mas de maneira pontual, sobretudo na África, alguns lugares muito pobres, mais em função dos desvios e tudo isso. Mas a gente não escuta dizer que no Brasil morreu uma pessoa por inanição. Se morresse, seria manchete. Hoje não, existe insegurança alimentar. Mas não existe aquela situação de fome profunda. Né? Nós estamos vencendo isso em todos os cantos do mundo. As pestes, as moléstias, que dizimavam milhões e milhões de pessoas. Né? A gripe espanhola, na Idade Média, ela dizimou 50, 75 milhões de vidas, alguns dizem, até mais do que isso. E aí nós tivemos aqui também, uns anos atrás, o ebola. O ebola, aquela coisa impressionante. A gente ligava a televisão, ebola. Ligava o rádio, ebola. Aquelas pessoas com aquelas roupas, né? Parecia uma guerra atômica. Quantas pessoas perderam a vida na crise do ebola? Num universo de 7 bilhões de pessoas, que é a nossa população. 11 mil pessoas. Então vejam vocês, a ciência vencendo as piores crises. Né? Estamos vivendo muito mais. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque Jesus disse, não olha para trás. Né? Abandona pai e mãe, não olha para trás. Apesar de todas essas conquistas, de tão somente 120 mil irmãos terem perdido a vida de forma violenta, infelizmente, 800 mil pessoas se mataram em 2012. Moléstias da alma. Olha o nosso campo de trabalho. Olha aí a oportunidade de pegar a charrua e não olhar para trás. Né? Sermos aqueles dispostos a ajudar onde estivermos, levando uma palavra amiga, o ombro amigo, né? Escutando, procurando ajudar. Se eu não tenho condição nenhuma, ora, direciona o seu pensamento numa prece intercessória e você vai estar fazendo exatamente o que Jesus disse naquele momento.
não olha para trás. Não olha para as suas dores, não olha para os seus amores, olha para quem está precisando. Né? E aí nós vamos ser os trabalhadores da última hora. Nós vamos ser aqueles comprometidos com essa mudança fantástica que já está muito adiantada. Né? A par de todas estas mazelas e moléstias espirituais, essas doenças da alma, nunca se ouviu falar tanto de espiritualidade no mundo, não é? De maneira aberta, de maneira clara, não mais na intimidade dos templos, mas todo mundo tem acesso às verdades espirituais. Todo mundo que se interessar, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, pode acessar todo esse conhecimento. Se não no ambiente da doutrina espírita, mas quantas outras situações de espiritualidade que existem no mundo, levando a humanidade aqui a considerar exatamente o que o Cristo veio fazer, a vida espiritual, a vida nossa, que nos vai trazer a possibilidade de vivermos na eternidade em paz e em felicidade. Não é? Então esse é um momento precioso, é um momento fantástico. Como eu disse, se eu não tenho condição de fazer alguma coisa, se eu sou preso de situações, tira um momento do seu dia para orar por aqueles que estão passando pela depressão, que é uma moléstia da alma, por exemplo. Direcione o seu pensamento por aqueles que estão envolvidos com a drogadição, com tantas situações, né, que são, digamos assim, o reflexo do passado se manifestando nesse momento, para que as pessoas façam a sua opção pelo bem e pelo mal, pelo negativo e pelo positivo. Né? Então, a proposta do Cristo é porque a gente abandone o homem velho, abandone a condição que trazemos do nosso passado, que é extremamente sombrio, porque nós viemos numa situação de ignorância, experimentando, e quando estamos despertos, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Tão somente a consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, né? De que tudo que fazemos tem consequências na nossa vida futura. É só a consciência plena disso nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque amanhã, quando nós chegarmos do lado de lá, terminou aqui essa passagem pela Terra, retornei ao mundo espiritual, vão me passar minha ficha. Bom, você programou isso, acertou aqui, errou aqui, acertou aqui, né? E aí você vai olhar e fala, puxa vida, eu tinha o conhecimento, eu tinha a condição, e eu deixei para trás a oportunidade. O cavalo passou e eu não fiz a minha parte. E aí o tribunal da consciência, porque o Deus amor não pune ninguém, apesar de você ter olhado para trás, ficado na sua zona de conforto, com um apego às coisas transitórias. Né? Então, gente, a nossa vida aqui é a vida do espírito. Matéria é transitória, corpo físico é transitório, bens materiais, tudo é transitório. Tudo que nós temos oportunidade de trabalhar para a nossa felicidade maior, para a nossa essência espiritual, é o que nós devemos buscar. Né? E o campo de trabalho é imenso. Nós podemos auxiliar de várias maneiras, mas temos que ter o quê? Determinação e vontade. Né? Emmanuel, na sua vasta obra, ele trata muito da questão da vontade. Né? A vontade é uma das ferramentas de trabalho que nós temos mais importantes, porque aquele que tem vontade, ele não perde a oportunidade. Então é o compromisso que nós temos que ter conosco mesmo, principalmente. Né? Então, que essas reflexões de que vivemos aqui nesse mundo transitório, com vistas à nossa vida espiritual, a nossa sublimação, possa ser o nosso norte. E que nós possamos seguir em paz, bem dispostos, confiantes, conscientes das nossas responsabilidades, sobretudo agradecidos a Deus por tudo que temos em nossas vidas, por todas as oportunidades, pela família, pelos amigos, todas as limitações, todas as dores, perdas, que nos fazem conquistar os valores que as traças não corroem, e que nós haveremos de levar para a eternidade.
nós possamos seguir em paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre.